Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu sei que todos nós temos noção, temos consciência de que as cartas de Pedro, a carta aos Hebreus, principalmente essas 3 cartas, elas foram escritas direcionadas a um povo que foi disperso. Foram cartas escritas para pessoas que saíram dos seus lugares e estavam metidos ou metidas em culturas diferentes. Qualquer um de nós sabe, talvez por experiência própria ou por assim ouvir dizer, que quando a gente tem uma cultura e se mete em outra cultura e passa a viver em outra cultura, a gente começa a adquirir maneira de ser, sotaque, costumes, culturas daquele lugar. A gente vai mudando. A gente tem bem claro isso ali em Jundiaí, porque nós temos uma migração muito grande ali em Jundiaí, de pessoas de outros países, de outros estados, e que hoje estão bem aculturados em nossa cultura jundiaiense. Nós temos essa experiência. Tony não sabe do que eu estou falando. Ele não sabe. E quando esse povo sai da sua terra, ele vai adquirindo então hábitos que antes não tinham. Quando Pedro, escritor aos Hebreus, escreve essas cartas, ele está alertando para que o povo de Deus não receba, não contraia, não adquira hábitos da cultura dos lugares onde eles estavam. Então eu entendo que o maior objetivo dessas cartas é para alertar o povo a que se mantivesse na cultura que eles haviam recebido do reino de Deus. Então, com essa visão, com essa premissa, eu quero que os irmãos leiam comigo a partir do 3, e mais precisamente o 3 e o 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então essa é a visão de Pedro: ensinar o povo a viver no mundo sem adquirir os costumes do mundo. O tema do nosso encontro, como vocês sabem, é a igreja que Deus quer. Nós queremos entender qual é a igreja que Deus quer, para que possamos trabalhar com Deus, para que possamos cooperar com Deus. Ontem à noite eu comentei com vocês que a primeira coisa de uma construção é a planta. Então a gente, olhando para a planta, a gente vai trabalhando no material, até que aquele material seja conformado à visão da planta que nós temos. E nós precisamos entender qual é a igreja que está no coração de Deus, qual é a igreja com a qual Deus sonha, e usando as expressões de hoje de manhã, quais são as visões dos céus que Deus tem dado a respeito da igreja, para que possamos cooperar e trabalhar de tal forma que quando o Senhor voltar, Ele encontre o seu sonho realizado, Ele encontre aquilo que Ele sonhou concretizado. Agora, eu não posso falar da igreja sem pensar que é a natureza de Deus que revela a natureza da igreja, porque uma e outra coisa são a mesma. Deus tem a sua natureza, Deus tem a sua forma de ser, Deus tem a sua santidade, todos os atributos de Deus. A igreja precisa mostrar isso aqui.
E não é mostrar por um simples aprendizado. Nós olhamos para Deus e percebemos como Deus é bom, e aí começamos a fazer exercícios de bondade. Não é assim que funciona. Nós passamos a ser bons na medida que Deus habita em nós. Nós passamos a ser generosos na medida que Deus vive em nós e faz de nós morar. Não são coisas que nós aprendemos com Ele simplesmente. São coisas dele que se manifestam em nossa vida. Então eu estava trabalhando nessa palavra e tenho trabalhado nessa palavra, e a conclusão que eu cheguei é que para falar da natureza da igreja, eu preciso pensar na natureza de Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor? O fato, amados, é que o Senhor tem nos dado promessas e que nos fazem parecidos, nos fazem participantes da natureza de Deus. Em outras palavras, a natureza de Deus já está dentro de nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Amém, amém, amados? Porque a natureza de Deus não é algo externo a Ele, não é uma característica fora de Deus. A natureza de Deus é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Amém, amados? Amém. Por isso eu disse que não é uma questão de aprendizado. Não é que nós vamos olhar para Ele e tentar imitar as mesmas coisas que Ele faz. Nunca conseguiríamos, porque a nossa natureza é contrária dele. Nós temos em nós, por herança, uma natureza pecaminosa e caída. E o trabalho do Espírito Santo é fazer desaparecer, fazer sucumbir a natureza pecaminosa e caída, sendo substituída pela natureza de Deus. E essa natureza de Deus, ela vai permear, ela vai entrar em todos os cantos do nosso coração. Eu tenho uma figura que eu uso para explicar isso. A palavra fala que nós somos enxertados na oliveira mansa. E você sabe que o que determina a qualidade do fruto é a seiva que vem da raiz. E Deus nos enxertou em Cristo Jesus, a oliveira mansa, a oliveira verdadeira. Então, quando Ele nos enxertou, Ele criou condições para que essa seiva, vindo da raiz, penetre na nossa vida e chegue aos ramos mais distantes, às pontas dos ramos. E na medida que essa seiva for entrando nos cantos da nossa vida, nós vamos sendo mudados. E é por isso que, ao olhar para nós mesmos, nós vemos algumas vezes frutos ruins e vemos algumas vezes frutos bons. Ainda há uma mistura em nós. Vocês concordam? Amém. De vez em quando a gente olha para a gente e fala, não é possível. Não é possível. Tenho tanto tempo de cristão e ainda faço essas coisas. Eu digo aos irmãos, tenha paciência, porque um dia a seiva vai chegar em todos os cantos da água. Ela está subindo. Está subindo e vai chegar. E vai chegar. E vai chegar um tempo onde todos os nossos frutos vão ser frutos do Senhor em nós. Vai chegar em nós. Então ela já está na nossa vida. A doação dessa natureza já foi feita. E eu repito, amados, não é alguma coisa externa a Deus, é o próprio Deus que veio habitar dentro de nós. Amém, queridos? Qual é a nossa parte? A doação foi feita, e a nossa parte é andar nisso, é deixar o Senhor aparecer, é deixar o Senhor viver em nós, é tomar posse. Ele já deu, mas nós precisamos tomar posse. Nós precisamos andar por fé, dizer que nós já temos o que Deus quer nos dar, porque Ele já nos deu as grandes e preciosas promessas. Aleluia. A palavra de Deus diz, amados, que o Senhor já nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. O Senhor disse, amados, que todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus já nos foram dadas. Já está à nossa disposição. A parte de Deus foi doar, agora a nossa parte é tomar para nós e deixar isso crescer dentro das nossas vidas, deixar manifestar, deixar isso permear cada canto do nosso coração, cada canto da nossa existência. Há uma história tremenda, maravilhosa, que está em Marcos capítulo 14, que fala daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, um vaso com unguento de nardo puro. Eu estava pesquisando, eu creio que você já pesquisou,
Só para a gente entender, o nardo era uma planta que não nascia na Palestina. Era uma planta que vinha da Índia, do norte da Índia, lugares difíceis. Então aquele unguento, aquele óleo, era um óleo caríssimo. Judas falou o preço. Era um ano de trabalho. Não sei se você já comprou um perfume tão caro. Eu já andei comprando perfume, mas talvez perfume que custa um dia de trabalho. Mas ali é perfume de quase um ano de trabalho, 300 dias de trabalho. Era um perfume que era caro, era trazido de longe. E alguns estudiosos dizem, amado, que o perfume naquela época era também uma questão de investimento. Comprava-se o perfume, guardava-se e depois vendia por um preço maior. Ou seja, o perfume também falava, esse unguento de nardo, falava de investimento para a vida, uma segurança para os próximos tempos. E o alabastro? O alabastro ou era feito de uma pedra chamada ônix, ou era um tipo de madrepérola. Ou seja, as duas coisas eram muito preciosas. É verdade que o nardo era mais precioso que o vaso, mas os dois eram muito preciosos. E quando fala de quebrar o vaso, a ideia que a gente tem é que ela bateu o vaso e quebrou. Mas o vaso de alabastro, por causa da preciosidade do alabastro, o vaso ele tinha um pescoço extremamente fino para não se perder, para não exalar o perfume e assim perder o vaso. Então era uma abertura muito pequena. E quando se precisava fazer esse tipo de unção, precisava quebrar o pescoço do vaso. E ele tinha umas ranhuras que serviam para quebrar. E depois de quebrar, ele não podia mais ser aproveitado. Qual é a lição? Qual é a aplicação? Nós precisamos quebrar esse vaso, que são as coisas preciosas da nossa vida, para que o perfume que está em nós, ele recenda e encha toda a casa, todos os ambientes onde nós vivemos. E há um preço, há um custo, não é de graça, não é feito de maneira impensada. Esse quebrantamento desse vaso não é alguma coisa que a gente faça ou Deus faça sem que percebamos. É uma decisão, é uma escolha de quebrar os pés do Senhor, quebrar para o Senhor tudo aquilo que nós estávamos guardando para nós mesmos. Se nós queremos que a natureza de Cristo se manifeste em nós, nós temos que fazer uma substituição, nós temos que fazer uma opção, nós temos que fazer uma escolha, ou o perfume dele, ou o nosso perfume. E se o vaso de alabastro não for quebrado, o perfume fica ali contido, e ninguém vai perceber o bom perfume do conhecimento de Cristo em nossas vidas. Então a nossa parte é essa. Agora, Pedro, ele fala que nós somos, ou nos tornamos participantes da natureza divina, deslivrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. A palavra livrar aqui, amados, fala de libertar, fala de quebrar uma algema, quebrar um jugo. Então, essa natureza divina, todas essas promessas que Deus deu, vai nos tirar de uma prisão. E qual é a prisão? É a prisão do individualismo, é a prisão do egoísmo, é a prisão do cuidado de nós mesmos, é a prisão do egocentrismo, é a prisão da autocomiseração. Essas coisas, amados, formam a raiz da corrupção. São essas coisas que nos levam a ser corruptos. Quando eu penso em mim, a minha tendência é prejudicar os outros. Quando eu penso em mim, a consequência disso é deixar de dar, deixar de servir, deixar de doar para pensar em mim mesmo. Você vai encontrar esse espírito na atitude de Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor Jesus fala da necessidade que havia dele subir a Jerusalém, e lá que fosse entregue às autoridades, fosse preso, fosse chicoteado, esbofeteado, depois morto e sepultado. Você vai ver na atitude de Pedro essa atitude de autocomiseração, de egoísmo, de egocentrismo. Porque se o Senhor Jesus
não se assentasse no trono ali diante de Pedro, naqueles dias, Pedro teria perdido toda a sua entrega, toda a renúncia que ele havia feito em sua profissão. Ele havia perdido tempo com o Senhor Jesus. Por isso que ele chega em Jesus e faz aquela proposta. Qual foi a proposta? Qual foi a fala de Pedro para o Senhor Jesus? Ele diz: Senhor, certamente isto não te acontecerá, tenha compaixão de ti. Amados, essa é a raiz de todas as corrupções. Quando nós temos pena de nós mesmos, quando nós temos um negócio chamado autocomiseração, e quando nós não queremos quebrar o vaso de alabastro, quando nós não queremos nos entregar, quando nós nos recusamos a morrer em favor de Cristo, em favor das pessoas. Eu não estou falando aqui morrer em favor das pessoas pensando em termos de salvação, perdão de pecados, porque isso já foi feito, isso está completo, não há nada mais a fazer para que a pessoa seja salva e perdoada dos seus pecados. Isso está completo. Mas, amados, alguns precisam chegar para essas pessoas, alguns precisam se aproximar delas, e para isso, amados, nós não podemos ter compaixão de nós mesmos. Alguém pode dizer amém? Não? Amém. Autocomiseração é a força do anticristo. A autocomiseração é a força da natureza caída. Nós não podemos pensar em nós mesmos, ou pensamos no que Deus tem, ou pensamos em nós mesmos. Não há lugar para a compaixão pelos outros e a autocompaixão, a autocomiseração. Essa é a raiz da corrupção, e nós precisamos nos livrar disso. Falar sobre a natureza da igreja, então nós precisamos conhecer a natureza de Deus. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre a natureza de Deus. Eu reconheço, amados, que falar da natureza de Deus é coisa de louco. Não é coisa de louco esse ditado que tem aí, é um negócio que só louco faz. Porque falar de Deus, o mísero homem como eu falar de Deus, eu tenho dito para os irmãos que nós só vamos conseguir descrever Deus no dia que a ameba, olhando no microscópio de baixo para cima, descrever o seu pesquisador. Então você entendeu que é nunca. Mas nós podemos, por experiência, porque percebemos, porque fomos alvo do cuidado dele, falar de algumas coisas, como ele falou que aquele homem que antes era endemoniado gadareno fizesse: vai e conta aos teus as maravilhas que Deus te fez. E eu quero falar um pouco das maravilhas de Deus, quero falar um pouco de quem é Deus, como é o Senhor. E cada coisa que nós falarmos, cada coisa que nós descobrirmos, nós vamos entender que isso é a natureza da igreja, é o que Deus quer que apareça na igreja. Atos capítulo 14, versículo 17. Contudo, acharam? Enquanto vocês acham, eu gostaria de dar, eu não sei se é conselho, instrução, mandamento, não sei o que é que eu vou falar para vocês, mas assim, um conselho: evitem participar de reuniões lendo a Bíblia nos smartphones. Eu vou explicar por quê. É um fator psicológico, porque o smartphone, ele é um instrumento de entretenimento. Isso é um fator psicológico. Você lê no smartphone, aquilo não comunica a você como a velha e maravilhosa Bíblia de papel. Amém. Não comunica a mesma coisa. E uma coisa foi feita para entretenimento e é misturada com joguinho, com WhatsApp, com tudo quanto é coisa. Mas essa aqui não tem nenhuma mistura. E outra coisa, com isso aqui você pode escrever, você pode ler e vai escrevendo. Aliás, de passagem, eu recebi hoje, não sei quem me mandou, uma foto com vários ícones: Instagram, Facebook, WhatsApp,
tem mais um que eu não me lembro agora qual é. As redes sociais. E embaixo um versículo: e tendo deixado as redes, seguiram a Jesus. Eu gostei. Eu convido os irmãos a deixar as redes. Atos 14:17 diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Eu pergunto a vocês, com quem é que Paulo está falando isso? Hã? Com quem? Não eram com cristãos. Paulo estava pregando o Evangelho. E ele disse, amados, que Deus não deixou faltar para eles chuvas, estações frutíferas, e enchendo o coração deles de fartura e alegria. Essa é a natureza de Deus. Deus ama ainda aqueles que não são dele. É porque há alguns pensamentos aí que diz que Deus ama crente. Deus ama o ser humano, sendo nós ainda inimigos dele. Deus faz as estações, Deus faz as árvores frutíferas. Eu estava comentando com os irmãos, quando você chegar numa feira livre, quando você chegar no supermercado, no meio de tantas frutas maravilhosas, faça um culto naquele lugar. Aquilo ali é prova do amor de Deus por sua vida. É que Deus se dedica a cuidar de nós. Você acha que Deus está brigando com o diabo? É que tem uma visão de Deus que está lá brigando com o diabo, desse tal do diabo. Que nada. O negócio de Deus é cuidar da gente. Deus não cuida da gente só no domingo, na hora do culto. Você nem sabe quantas coisas você escapou para chegar aqui. Você nem sabe. Porque Ele cuidou de você. Esse é o nosso Deus, amados. Essa é a natureza de Deus. A palavra também diz, amados, que o nosso Deus é homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Então, quando você estiver passando por alguma dor, lembra disso. Deus sabe como é que é isso. Jesus Cristo não veio somente aos 30 anos, ou aos 33, e foi para a cruz e morreu. Ele nasceu para experimentar o que é estar no ventre de alguém. Ele nasceu e experimentou o cuidado do ser humano. Ele cresceu no meio daquela família pobre para experimentar as durezas de uma família pobre. Ele escolheu ser carpinteiro porque ele queria experimentar a dureza de trabalho do ser humano. Ele passou por todas as fases de luta e de dor. E a palavra diz que quando ele foi levado para o deserto, ele enfrentou todo tipo de tentação. Então eu quero dizer para você que ele é homem de dores. E ele sofreu todas as dores possíveis. E por isso ele pode nos consolar. Ele sabe o que você sofre. É verdade que a gente gosta de informar ele, mas ele já sabe. Não pare de informar, porque ele gosta de conversar. Ele gosta que você fale o que você sente, mas eu lhe garanto que ele já sabe antes. Ele já sabe. O Senhor Deus é aquele Deus que olha para o ser humano e sente a maldade do homem. E sofre com a maldade do ser humano. Porque não foi para isso que Deus o fez. Capítulo 3 de Êxodo fala do chamamento de Moisés. E o interessante, amados, que diz que Deus viu a aflição e ouviu o clamor. Interessante. Deus ouviu uma oração que não foi feita. Deus ouviu uma oração que não foi feita. Aquele povo não orava a Deus, aquele povo somente clamava. Aquele povo gemia sobre o sofrimento. E foi isso que Deus ouviu. Deus poderia dizer assim: vocês estão aí porque vocês têm coração duro. Deus não lançou no rosto das pessoas os seus pecados. Deus amou aquele povo. E Deus enviou Moisés para libertar aquele povo.
Essa história, amados, contada aqui em Êxodo 3, é a mesma história contada em João 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou não aquele Moisés, enviou outro Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta que Ele levantou para nos salvar. Esse é o Deus, amados, que ouve até as orações não feitas. Ele ouve gemidos, Ele vê o clamor, Ele vê a necessidade e cuida do ser humano. Nós não temos um Deus insensível. Nós não temos um Deus que anda longe de nós. A palavra fala mais que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas não diz que faz separação entre Deus e nós. Somos nós que nos afastamos dele. Ele não se afasta de nós. Ele está sempre pronto, sempre ao nosso lado, para cuidar das nossas vidas, ainda no tempo da nossa ignorância, ainda no tempo que nós não o conhecíamos. Eu gosto muito de um texto que diz que os anjos das crianças assistem diante de Deus dia e noite. Quais crianças? As crianças dos filhos dos crentes? Não, amados, todas as crianças da terra. Aleluia. E o Senhor geme do sofrimento que as crianças passam. Quando eu escuto um crime envolvendo criança, eu falo: Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, Pai. Faz alguma coisa. O nosso Jesus, o nosso Deus, é um Deus compadecido. É um Deus que compadece. A palavra compadecer significa sofrer junto, sentir a mesma dor, passar pelo mesmo padecimento. Eu quero chamar a sua atenção para Marcos capítulo 1, verso 41. Quando um leproso chega para Jesus e faz uma pergunta, e faz uma proposta, na realidade. Falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Se o Senhor quiser, se o Senhor puder, eu posso ficar limpo. E o que é que Jesus disse? O que é que o texto diz? E Jesus, profundamente compadecido, ele poderia falar o seguinte: olha, eu estou envolvido aí numa obra fantástica, tremenda, eu não posso estar curando pessoas, não. Meu negócio é a salvação do mundo, eu vou morrer na cruz. Não, ele para olhar para aquele leproso e dizer para o leproso alguma coisa que está no seu coração. Porque o leproso falou: se o Senhor quiser. Jesus fala assim: eu quero. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor quer. Amém. O Senhor quer. É do desejo de Deus resolver todas as situações que nos impedem de ter uma vida plena, uma vida completa nele. Deus quer tirar todo impedimento. Deus quer tirar toda a nossa lepra. Deus quer tirar de nós tudo aquilo que não se parece com ele. Deus quer. Então você pode orar confiadamente, porque você estará orando segundo o querer de Deus. Amém. Deus quer. Amém, amados? Amém. Em Mateus capítulo 15, 32, aparece de novo a palavra compaixão. Jesus chama os seus discípulos e conversa com eles. Esse povo está conosco. Mateus 15, 32. Esse povo está conosco já faz 3 dias. E eu tenho compaixão dessa gente. Eu não sei, amados, mas se isso acontecesse com alguns de nós, eu não quero medir vocês com a minha medida, mas eu penso que se fosse eu, tendo toda aquela multidão ali me seguindo, eu ia querer que eles ficassem ali. Inclusive eu ia promover até um jejum de uns 4 dias para ter trabalho da comida para eles. Já que vocês estão me seguindo, nós vamos jejuar. Eu espiritualizaria o problema. Jesus não espiritualizou o problema. Ele disse: esse povo tem fome e nós vamos suprir. Nós vamos suprir. Eu tenho compaixão desse povo e não quero despedi-la em jejum. Deus preocupado com a barriga das pessoas. Quando nós nos enchermos, quando toda a seiva de Deus estiver tomando toda a nossa existência, vai ser assim também conosco. Um dia, amados, nós vamos chegar a ser como Ele é. Amém. Nós vamos ter compaixão dos famintos. Nós vamos ter compaixão dos leprosos. Isso vai acontecer. Amém. Isso vai acontecer. Aleluia. Porque nós
somos destinados a ter a mesma natureza divina. Amém. Nós somos destinados a isso. E Lucas 7,11, que história, que história. Não tem uma vez que eu leio essa história que não me impacta. Jesus vem atrás de si uma grande multidão e entra numa cidadezinha insignificante. No projeto evangelístico de Jesus, talvez Naim não coubesse, porque tinha muito pouca gente. E Jesus estava interessado em abrir grandes templos, grandes igrejas, e Naim não caberia nesse projeto. O nosso Deus é um Deus que gosta das coisas insignificantes. Aleluia. Ele gosta de você, não? Então, tá aí. Pequenas, loucas, insignificantes. É o que eu digo. Pois é, eu sei disso. Você não precisa dizer que isso aqui é verdade, eu sei. Quando a palavra diz que Deus chama coisa louca, gente louca, eu sei. Ué, aqui. Deus chama o que não é, eu sei. Mas ele passa naquela cidade. O seu projeto é evangelizar todos os lugares. Mas ele olha para um lugar e vê uma outra multidão. Que multidão é aquela? Ele vê um funeral. Uma viúva ali acompanhando um caixão. E ele chega ali, ele encontra uma mulher, e quem está no caixão é o seu único filho morto. Você sabe que isso não é natural, né? O natural é filho sepultar pai. Mas aqui está uma situação não natural, não era normal. E ele chega para aquela mulher e fala alguma coisa que mexe muito com o meu coração. E aqui eu quero que você me ajude a imaginar. Não está na Bíblia não, tá, gente? Mas eu estou pensando naquele que Jesus que deixou aquele discípulo reclinar no seu peito. Eu estou pensando nesse mesmo Jesus. Ele toma a mulher, encosta a mulher no seu peito e diz: não chora. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que está vendo o seu choro, está vendo a sua angústia, e diz para você: não chora. E aí ele volta-se para o caixão e diz assim: e a ti eu ordeno, levanta. E o rapaz levanta. E Marcos diz, é interessante que diz, é no texto de Lucas, ele diz que ele restitui o menino à sua mãe. A palavra restituir é muito interessante, porque fala de alguma coisa que Deus tirou e Deus está dando de novo. Foi uma restituição. Deus está restituindo. Mas o que me encanta nessa história, entre tantas coisas, é que Jesus para. Jesus para. Ele poderia falar: olha, eu não posso parar em Naim agora, está aquele rapaz morrendo, infelizmente esse é o caminho de todos os mortais, nem todo mundo vai ressuscitar, então deixa aí, eu vou promover aí, fazer uma ONG para cuidar de viúva. Ele vai no ponto certo e levanta aquele rapaz, devolve para a mãe e continua fazendo o que ele fazia. Mas não foi só nesta hora que Jesus para. Ali em Mateus 20, 32, quando um rapaz chamado Bartimeu, que era cego, começa a gritar. Essa história, para mim, é uma história muito interessante, porque aquele cego ouviu, como diz os mineiros, um tropé. Sabe o que é isso, né? Muita gente pisando, né? E o cego pergunta: o que está acontecendo? Devem ter falado para ele: olha, Jesus de Nazaré está passando. E ele começa a gritar. Eu pergunto a vocês, qual foi o nome que ele deu a Jesus? Jesus, filho de Davi. O que significa isso, amados? Havia uma promessa de Deus, que o trono nunca se apartaria da casa de Davi, que um da descendência de Davi se assentaria no seu trono para todo sempre.
E esse título só caberia em um homem na face da terra, que era do Senhor Jesus. E aquele cego viu isso. É impressionante como Deus faz o cego ver antes de ver. É impressionante. O milagre foi antes do milagre, amados. O milagre maior foi que ele determinou, ele teve revelação de que aquele que estava passando era o Messias, que se assentaria no trono para todo sempre. E ele começa a gritar. Ele começa a gritar. E os discípulos incomodados, porque me parece que os discípulos estão envolvidos em uma grande missão evangelística. Não sabe que você está incomodando? Jesus está seguindo agora, tem umas campanhas para ele fazer lá em tal lugar, em outro, não pode parar agora. E Jesus escuta o apelo do coração daquele cego. E a palavra dele diz: e Jesus parou. Meu querido, pode estar certo que se você clamar, ele vai parar. Ele vai parar. Como se aquele trabalho fosse o único trabalho que ele tivesse que fazer. Amados, o negócio de Jesus, eu vou falar algo aqui, vocês não me joguem pedra agora, tá? Mas o grande negócio de Jesus não é ministério, é pessoas. O negócio de Jesus é gente, não é ministério, não é visão, não é doutrina. O negócio de Jesus é pessoas. E nós temos que nos preocupar com as coisas que preocupam o Senhor, se é que eu posso dizer que Ele preocupa. Nós temos que nos ocupar com as mesmas coisas que Jesus se ocupa. Ele se ocupa com pessoas. Amém. Quando a seiva de Deus tomar mais da nossa vida, nós vamos entender qual é a prioridade do Senhor. Não é realizar grandes projetos, é tocar em vidas. Amém. Como eu disse, amados, o negócio da salvação não é um negócio jurídico, é relacional. Jesus Cristo veio para acabar com a separação que havia entre nós e Ele. Jesus Cristo foi a ponte que restaurou a nossa comunicação com o Senhor. E o nosso trabalho é esse. Nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. E nós temos uma mensagem: reconciliados já com Deus. Nós temos um ministério, nós temos uma mensagem, é a mesma do Senhor Jesus. E a mensagem de Jesus foi vivida, foi dramatizada. Ele veio para restaurar a comunhão do homem com Ele. Aleluia. Amém. Não pode pedir que Ele para atender. Você pode pedir que Ele pare. Glória a Deus. Jesus é aquele contando a história do filho pródigo, na realidade ele estava contando a história do pai. O personagem importante na história, mas me permito, não é o filho, é o pai. O foco da história não é o filho. O foco da história é a atitude do pai. Como o pai recebeu o filho. Esse é o foco. A visão do pai, que quando o filho sai, ele prepara o novilho cevado para o momento que o filho voltasse. O coração daquele homem nunca se apartou do caminho por onde o filho saiu. O coração dele estava ali para receber de volta. Amados, quando a seiva do Senhor encher todo o nosso coração, e vai encher, nós vamos nos preocupar mais com pessoas do que com coisas, mais com gente do que com projetos. Amém? Amém? Pode esperar que isso vai acontecer. Qual é a atitude normal da igreja, irmãos? Qual é a atitude que se espera da igreja? É a mesma atitude do Senhor, porque nós temos a natureza dele em nós. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Ele quer manifestar a sua própria natureza. Em Lucas 10, Jesus conta uma história que eu acho que é um escândalo para os judeus.
Jesus conta a história de um homem que foi assaltado na estrada e foi espancado. E está em Lucas 10. E vocês sabem qual era o auditório de Jesus naquela hora, né? Eram fariseus, publicanos, levitas, judeus comuns. Judeus que estavam o tempo todo ao lado dele. Como diz o judeu ficava o tempo todo judiando de Jesus. Esse é o trabalho dele, judiar de Jesus o tempo todo. E Jesus conta uma história. Conta a história de um homem que foi assaltado e foi jogado do lado do caminho. E ali passam 3 pessoas. Vocês se lembram quem? Um sacerdote, um levita e um samaritano. O que representam essas pessoas? O sacerdote representa a liturgia, ou representa a liturgia das religiões. O levita, ele representa as instituições religiosas, as estruturas religiosas. E o samaritano representa ninguém. Ninguém. É o nada. Ou seja, nós, nada. Passa o sacerdote, eu não posso me contaminar. Passa o levita, tem muita coisa para fazer. Vai embora e passa ao lado. Amados, a Escritura diz que uma das características do nosso tempo é a falta de afeição natural, a insensibilidade. E me dá pena quando eu vejo a igreja hoje muitas vezes insensível às dificuldades, insensível à dor, insensível ao sofrimento humano. E muitas vezes, ao invés de nós pessoalmente nos envolver, nós queremos criar uma ONG para cuidar dos pobres. Amados, graças a Deus pelas ONGs, mas Deus quer muito mais que ONG, Deus quer o nosso coração. Amém. A ONG pessoal. Faça a ONG, tudo bem, mas que cada um de nós se comprometa a fazer, porque essa é a nossa parte, porque temos em nós o Espírito Santo. Amém. Passa os 2, não se preocupe. E quem é que passa ali? O samaritano. Olha, eu acho que Jesus poderia ser menos drástico e poderia contar a história do sacerdote, do levita e de um grego. Não ia causar tanto problema. O sacerdote, o levita e um romano. Mas Jesus pega logo o samaritano, que Jesus queria dar um fígado. Jesus queria assim derrubar. Aí passou o samaritano. Interessante que o tema da conversa, qual era? Quem é meu próximo? Então a proximidade não era questão geográfica. Não era questão geográfica, porque os 3 passavam pelo mesmo caminho. Não era questão geográfica. Não posso fazer nada porque moro muito longe. Para com isso. Estava contando para os irmãos lá em Tuberá, falando da minha paixão pela baixinha. Eu não sei quantos sabem, mas quando nós resolvemos casar, escrevi para o pai dela, e o pai dela era mais louco que nós 2 juntos, permitiu. Lá escala assim, é o pai dela, ela e eu. Eu não sou louco, ela é, que casou comigo. Mas eu escrevi, marcamos a data de casamento. Eu tentei pedir ao meu cunhado para ir no cartório, eu mandava uma procuração, ele casaria e mandaria ela para mim. Não funcionou. Foi, vocês não calculam. Eu vim de Manaus a São Paulo de carona. 5 a 6 mil quilômetros de carona. Peguei carona de avião. Você pegou carona de avião? Eu já. Não é porque eu fiquei parado assim. Eu fui no aeroporto. E fiquei lá, até que consegui carona. Fui para Belém. Peguei carona num caminhão de leite. Peguei carona num caminhão carregado. Peguei carona num ônibus. Peguei carona por fim no outro caminhão e cheguei em São Paulo, nós nos casamos e voltamos de carona para Manaus.
A questão não é geográfica. Quando a gente ama, a gente vence distância. É ou não é? Amor cobre multidões de quilômetros. Versão romanceada. O amor cobre multidão de quilômetros. Eu estava em Ituberá, eu contei essa história. Falei, irmãos, o que é isso? Você pode discernir o que é isso? Irmão lá no meio, é o amor. O infeliz qualquer lá. Não é uma questão de geografia. Não é. É uma questão de coração. É uma questão de coração. É uma questão de decisão de eu me aproximar. É uma questão de decisão de me tornar mais próximo das pessoas, daquele que sofre. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus que age assim. E porque nós temos o Espírito Santo, nós passamos também a agir da mesma forma. Basta olhar a história da igreja no livro de Atos. Uma igreja que era antes um grupo de judeus e gentios. Mas quando o Espírito Santo vem ali, eles começam a doar sua vida, doar o que tinham. A palavra diz que eles perseveravam no partir do pão. Preste atenção. Não perseveravam no comer o pão, perseveravam em partir. Essa era a característica daquela igreja. Uma igreja que se dava, uma igreja que se doava. E vocês conhecem a história de Ananias e Safira. E muitos de nós fazemos como Ananias e Safira. Não nos damos totalmente. Cantamos que nos damos. Dizemos que nos damos. Mas na prática, fazemos como Ananias e Safira. Damos uma parte, dizendo dar tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o que mudou a vida daquele povo foi quando o Espírito Santo veio e encheu aquele povo e o coração dele foi transformado. Saiu deles um coração de pedra e entrou um coração de carne. E esse coração de carne, amados, é o Espírito de Deus. Esse coração de carne é o Espírito de Deus habitando em nós. Não é o nosso próprio coração que faz isso, mas é o Espírito Santo em nós, que muda as nossas ações e as nossas atitudes. É a seiva tomando conta da nossa vida. Aleluia. Eu queria lembrar uma outra história para você. Se você me perguntar assim, Jamil, qual modelo de igreja que você vê no Novo Testamento? Eu não volto para Jerusalém. Se tem alguma igreja que eu gostaria de ver nesses dias, é a igreja de Antioquia. Uma igreja que orava, uma igreja que tinha ministérios definidos e claros no meio dela, uma igreja que jejuava, uma igreja que obedecia ao Senhor, uma igreja que ouvia a voz de Deus e uma igreja que dava o melhor de si. A quem é que Deus pede que a igreja entregue? Barnabé e Saulo. Quem eram eles dois? Os homens que fundamentaram aquela congregação. A igreja deu o melhor de si. Era uma igreja generosa. Mas eu lhe pergunto, como é que essa igreja chegou a esse ponto de aprender a dar o melhor de si? Volto no capítulo 11. Tem coisas tremendas no capítulo 11 que nos mostram como essa igreja chegou a ser o que era. Mas uma coisa que tem nesse capítulo 11, que me chamou muita atenção, é o versículo 24. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram falar do grande avivamento em Antioquia, do que Deus estava fazendo em Antioquia, eles mandaram Barnabé. Aliás, Barnabé não era o seu nome. O nome de Barnabé era José. um nome maravilhoso, José. Esse é o nome. Mandaram esse homem. Por que o nome dele é Barnabé? Filho da consolação ou filho da exortação? Onde ele chegava, as pessoas eram consoladas e animadas. Onde ele chegava. E o versículo 24
de Atos 11, diz que Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e um homem bom. Por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. O que atrai o povo, amados, é a bondade de Deus. O que atrai o povo é o Deus bondoso que mora dentro de nós. É isso que atrai o povo. E eu quero dizer para vocês que não são sinais que atraem muita gente, porque muita gente vai em lugares onde os sinais ocorrem, mas elas não são presas naquele lugar. Mas quem não é preso a pessoas boas? Quem não quer ficar perto de pessoas generosas? Quem não quer ficar perto de pessoas bondosas? A bondade atrai. E essa característica daquele pastor daquela igreja passou a ser característica daquele povo. O pastor era um homem bom, a igreja era uma igreja boa. Deus quer, amados, que a generosidade dele seja manifestada em nossas vidas. Deus quer que sejamos generosos com os nossos vizinhos. Deus quer que sejamos generosos com os colegas de trabalho. Deus quer que nós sejamos generosos dentro da nossa casa. A generosidade é uma característica do Senhor. A doação, a entrega, a renúncia em favor dos nossos irmãos. Essa é uma característica daqueles que têm a natureza de Deus. Amados, qual a igreja que Deus quer? Eu tenho entendido que a igreja que Deus quer é uma igreja que manifesta em todos os lugares a bondade de Deus. É uma igreja que manifesta em todos os lugares a generosidade do Senhor. Então nós vamos nos esforçar para sermos bons. Não é questão de esforço. É uma questão de quebrar o vaso e deixar a bondade de Deus aparecer em nós. O perfume, o bom perfume do conhecimento de Cristo. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos ajude a entrar nessa vida de quebrantamento, de nos quebrar, para que Ele apareça em nós. E que a bondade de Deus se manifeste em todos os lugares. E eu quero terminar chamando a sua atenção para o final do Salmo 23. Certamente A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O que significa isso? Isso aqui está falando de rastro. Está falando de pisadas, de pegadas. Esse é o rastro da igreja. Esse é o rastro da igreja. Onde a igreja vai passar, vai deixar bondade e misericórdia. Elas me seguirão. Elas me seguirão. Onde eu vou passando, eu vou deixando o bom perfume de Cristo. Quando você aperta a mão de uma pessoa bem perfumada, ou mal perfumada, não sei que perfume você gosta, mas você pega na mão de uma pessoa perfumada, você fica com o perfume da pessoa na sua mão. Amados, que as pessoas ao nosso redor sejam marcadas pelo bom perfume de Cristo em nós. E que Deus nos ajude. Deus nos ajude a que a seiva do Espírito Santo permeie, vai entrando em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode orar ao Senhor? Então ore ao Senhor, por favor.